Sérgio Ramos no Corinthians, né? Eu não tenho informação de nada. Não vou ficar aqui dando furo, eu não sou o cara que fica dando furo por aí, não. Mas eu preciso falar pra vocês o que eu acho da contratação. Da possível contratação de um Sérgio Ramos. Primeiro, eu não consigo esquecer o que o nosso presidente falou, que o Augusto falou, que não traria jogadores acima de 30 anos. Eu já trouxe vários. Então, assim, eu já tô num clima com o Augusto, que é o Augusto, foda-se o que você falou, meu irmão. Eu não vou ficar te cobrando o que você falou e voltou atrás, porque senão a gente não vai pra frente. Então, faz o que tem que fazer, certo? E tem sendo coisas, e coisas vêm sendo feitas, né? Então tem que ser justo. O justo é o justo. Eu massacrei, bati no Augusto lá no começo, como tinha que ser feito. Crítica, né? Tô falando de crítica, gente. Tô falando de ofensa, tô falando de bater, tô falando de crítica. Fiz críticas a todos. Quando o Fabinho Soldado chegou, critiquei também, como falei pra ele no vídeo, porque eu não fico de papinho, eu não fico falando pelas costas, eu falo na frente da pessoa. Falei que o critiquei, mas tem que ser, uma coisa tem que ser dita. O Augusto contratou o Fabinho é um bom profissional. Até agora, trouxe jogadores que deram errado? Sim, mas trouxe também jogadores que mudaram o panorama do clube, que era pra cair. Certo? Então a gente critica o senhor Augusto Melo, mas eu não vejo ninguém, quando faz o correto, elogiar. Então, quando faz o correto, tem que ser elogiado por ter feito o correto. E aí, aquela história, né? Quando perde porque é ruim. Quando faz o bem, é mais do que obrigação. Sim, é obrigação ele fazer isso. Mas, na mesma proporção que tem a crítica, a gente tem que evidenciar as coisas boas que são feitas, certo? A gente hoje não pensa mais em desfrutar, né, uma Série B, graças aos profissionais que chegaram ainda na gestão de Augusto Melo. Fez merda, vou criticar muito ainda, como critiquei, certo? Mas quando acerta, a gente tem que fazer até para que sirva de exemplo, para que sirva de impulsionamento, para que esses caras façam o correto pela gente. Então, críticas nas horas e elogios nas horas, certo? Ponto importante. Sérgio Ramos. Mas eu sou contra, jogador de 38, 39 anos. O Fábio Santos jogou aqui até 38, 39 anos. Mas aí você pode ter um argumento fácil, lógico também, que é, mas o Fábio Santos tem importância no clube, né? Disputou vários títulos, é importantíssimo, ganhou vários títulos importantes, concordo com você. Mas o Sérgio Ramos no futebol brasileiro vai deitar e rolar. Essa é a grande realidade. Eu não seria maluco caso uma possível contratação do Sérgio Ramos fosse feita nos moldes do que é o Memphis, onde não é o Corinthians que vai pagar, e sim a patrocinadora, que estampa ali, ganha muita grana com o Corinthians, certo? Então, se houver um acordo verbal entre a patrocinadora e o Sérgio Ramos, onde a patrocinadora vai pagar o Sérgio Ramos, eu não vejo problema nenhum. Aí você pode falar assim, mas Krois, tem várias outras posições que o Corinthians precisa mais. Sim, mais um comentário que eu concordo. Porém, eu vou te dar um contra-argumento. O Memphis vem, e não é só o Memphis que vem. O Memphis vem, ele traz um pacote completo com ele, certo? Que a gente ainda vai colher. É o que eu presumo. Vários outros jogadores, incluindo o Sérgio Ramos, estão vendo o Memphis jogar aqui. E isso traz muitas coisas boas pro clube, né? Dá esperança, traz de volta aquele clima de clube que pode trazer a qualquer momento grandes jogadores, certo? A vinda do Sérgio Ramos não é só porque ele é um zagueiro mais velho. Eu acho que ele vai ainda se desempenhar. Se você vai pegar os números dele, os últimos números deles no Atlético de Madrid, é um zagueiro que no Brasil... Aliás, o Sérgio Ramos você pode usar onde você quiser. Dá pra usar ele de lateral, de zagueiro. Aqui ele joga onde ele quiser, do meio, de volante pra trás. Dá pra testar, brincar com o Sérgio Ramos em tudo quanto é lugar. Mas falando sério agora, é um jogador que o combate dele em campo é o que muito o Corinthians gosta. É um jogador mais velho? Mas o pacote de Sérgio Ramos, lá ele é muito legal hoje pro que o Corinthians busca. Então seria maluco caso essa contratação seja feita de forma correta, porque eu não tô vendo o Memphis reclamar de salário atrasado, eu não tô vendo nada, certo? Então, digamos que essa contratação, possível contratação de um Sérgio Ramos seja feita da maneira correta, acho muito justo e eu não seria contra. Apesar de achar que o Yuri Alberto agora vai embora, quando o Yuri Alberto agora for embora, vai sobrar aí uma folga na folha salarial para trazer um outro centroavante ou goleador, vamos colocar assim, no lugar do Yuri Alberto, tá? Krois, o que você acha da saída do Yuri Alberto? Acho que ele tem que sair. Pode me xingar aí, vai lá. Eu não fico pagando pedágio pra torcida não, cara. Eu não fico aqui pagando pedágio pra torcedor não. Eu acho que tem que sair. E eu vou dizer o porquê. Se ele ficar, ótimo, tá? Se ele ficar, ótimo. Eu, como torcedor do Corinthians, preferia que ele ficasse. Porra, no melhor momento do cara ele vai embora, me parece filha da putagem. Só que se eu, como ser humano, voltar no tempo e ver o que esse moleque passou aqui, eu iria embora. Se eu sou ele, momento bom, onde eu posso ir jogar num campeonato que eu quero, eu vou embora. Então são duas óticas. Na visão de torcedor, fica aí o Yuri. Na visão de jogador de futebol, na ótica de, esse cara
Sofreu o pão que o diabo amassou aqui, eu vou embora. Eu iria embora. Eu acho que nesse momento, cara, nesse momento aqui, o Corinthians vai abrir uma folha pra trazer um outro cara que também vai fazer gols. Não vai ser um cara tão identificado, não vai ser um cara que a gente já conhece, mas vai abrir uma folha pra gente poder trazer outro atacante. Então eu não sou o cara que estou morrendo com a saída do Yuri Alberto, não. Se ele quiser ir embora, grande abraço, o Corinthians é gigantesco, é muito maior que qualquer jogador, assim como o do Guedes, o Roger Guedes saiu, né? E eu vou falar a realidade pra vocês. Eu sei que tem muita gente aí que fica pagando de esposinha de jogador, babando ovo, né, e tal. Mas se eu for comparar o que eu senti mais, a saída do Guedes ou a saída do Yuri agora? Eu senti mais a saída do Roger Guedes, porque é um jogador muito mais completo, né? Não que o Corinthians vai morrer sem esses caras, mas o Roger Guedes fez e ainda faz muito mais falta do que o próprio Yuri Alberto. Então, com devido respeito, se eu sou ele, eu vou embora. Na clínica de corintiano, na ótica de corintiano, que ele ficasse, porque o ano que vem promete muito, vamos ver como vai se desenrolar, tudo indica que ele vai sair. Bom, pra finalizar, o Carille falou óbvio, não é? O Carille falou óbvio. Isso é um fato. O Carille falou óbvio. Se você for comparar a pressão que tem no Santos, juntamente da pressão que tem no Corinthians, os caras não sabem o que é pressão mesmo. Diretoria não sabe, jogador não sabe. Comparando. Isso não quer dizer que no Santos não tenha pressão. E ele falou isso numa coletiva. Aí é o grande ponto. Ele falou a real? Falou a verdade. Isso é um fato. Agora, pra mim, o Pepe, ele peca muito quando ele faz isso numa coletiva onde o Santos está subindo. Então, pra mim, o Pepe não deveria ter falado isso, tá bom? Grande Pepe Carille. Falou um bagulho, pra mim falou uma bobagem muito grande, apesar de ser uma verdade. Mas quando você tem que saber onde é que você tá, né? Então eu penso no que ele tá fazendo lá, apesar de ter achado muito engraçado. Ele já fez aqui já deu declarações aqui que deixou a gente puta. A gente sabe o que é passar raiva com o Carille, não sabe? Lembra quando ele jogou a bronca nas costas dos moleques? O Carille é maluco, cara. Ele é piroca das ideias. Ele vai e fala. Apesar de eu não achar que ele falou nenhuma mentira, não. Outro que também não falou nenhuma mentira foi o próprio Ramon Dias. O Corinthians é muito maior que o Vasco. E é em todos os sentidos mesmo. Isso é um fato. Eu não estou discutindo aqui o que o torcedor acha. Eu discuto fato. Fato é, título por título. A história eu não vou falar aqui, porque história por história, cada um vai achar a história do seu clube, né, mais bonita. Mas a única coisa que o Vasco tem, rapaziada, isso não é mentira, tô falando fatos. A única coisa a mais que o Vasco tem do Corinthians são rebaixamentos. Isso é um fato. Em toda estrada que o Corinthians tá trilhando pro estrelato, o Vasco tá no caminho perdendo pra gente. Isso é um fato. O que o Ramon Dias falou do Corinthians sobre o Vasco é um fato. Eu vi comentarista da Globo choramingando, mas olha, não pode. Vamos lá. O que ele falou é um fato. Porém, todavia, entretanto, não se deve falar. Por quê? Porque, apesar de ser um fato, você não pode mandar uma dessa um time que você treinou, que você deve ter birra. E principalmente, rapaziada, a todos vocês que ficaram... Eu achei muito engraçado, tá? Mas a todos vocês que ficaram felizinhos, o nosso querido Ramon Dias, vulgo Gargamel, ele só está fazendo isso porque ele quer se manter no ano que vem. A gente sabe disso. E eu acho um puta tiro no pé ele fazer isso. Porque ele pode nem treinar o Vasco e nem estar no Corinthians no ano que vem. E que é bem possível que isso aconteça. Então, por mais que eu tenha massageado o meu ego de corintiano, confirmando um fato, minha sã consciência, não posso olhar uma porra dessa e falar, pô, que bonitinho, né? É uma merda. Um treinador que já é um treinador mais velho, é um cara que já é cascudo no futebol. Você não pode dar uma entrevista falando isso. Mas foi isso, gente. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Comenta aqui embaixo se você gostou. Mais sugestões de vídeo, né? Se bem que a maioria dos vídeos vai ser nessa dinâmica. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.